Boa noite a todas, boa noite a todos. Bem, aqueles que não me conhecem, né, eu estou presidente do Instituto de Engenharia, me chamo Nelson Gomes, estamos aqui no segundo ano da gestão, que se encerra o ano que vem, nesta época de abril do ano que vem. Agradeço, então, a presença enorme de vocês, né, uma plateia seleta, com certeza que engrandece a altura da grandeza do evento de hoje, onde nós temos o lançamento do livro, ou o terceiro lançamento de livros que acontece aqui no IEP, certo, este ano. Então, já é uma praxe normal. Os livros anteriores foram mais, quer dizer, não menos técnico que esse, mas foram na área de engenharia especificamente, um sobre na parte de gerência de projetos de engenharia e outro sobre ferrovias, o primeiro escrito pelo professor Amaro, da Universidade Federal do Paraná, e o segundo escrito pelo engenheiro Alceu Schneider, certo? Escreveu sobre ferrovias, então, o terceiro livro. E hoje nós temos, então, satisfação enorme de termos aí o lançamento do livro Traços de Curitiba, onde participaram diversas pessoas, contribuíram com elevados trabalhos que engrandecem essa cidade de Curitiba, que é dita, cantada em todos os cantos podemos dizer, do globo terrestre, sabe? E, por felicidade, esse trabalho desses diversos autores foi coordenado por as duas arquitetas urbanistas, a Daniela e Yuri, que estão aqui, né, à nossa esquerda, e logo estarão aqui junto conosco, aqui dividindo esse palco. E Traços de Curitiba realmente é um livro que marca toda a história, né, demonstra o quão sábia foram as pessoas que fizeram os projetos e direcionaram essa Curitiba para ser o que ela é hoje, em todos os aspectos, seja nos aspectos sociais, seja nos aspectos técnicos, seja nos aspectos humanitários, se a gente pudesse dizer, sabe? Isso é uma cidade acolhedora, que ela não só acolhe no inverno, acolhe no verão, acolhe na primavera. De repente, essas 4 estações acontecem em dezembro, num único dia, sabe? Então, é uma cidade muito acolhedora, e tenho certeza que vocês foram muito felizes, né, Daniela e Yuri, por este trabalho que realmente engrandece não só a cidade, mas também engrandece a todos os profissionais da arquitetura e urbanismo, e nós estamos aqui para aplaudi-las no dia de hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, e eu não vou falar muito aqui do IEP, certo? Só vou dizer um detalhe, porque todo dia a gente tem novidade, certo? Todo dia a gente tem uma novidade. Hoje a novidade tem uma novidade técnica aqui para o pessoal aqui quando foi construído esse centro de eventos aqui, certo? Não foi feito uma readequação das nossas instalações elétricas. Então, hoje, né, nós estamos, então, com as nossas adequações elétricas desse evento, desse espaço aqui, que permite que a gente dispense um gerador quando a gente faz eventos aqui nesse espaço, sabe? Isso, para nós, tecnicamente, às vezes não é significativo para a maioria das pessoas, mas para nós é muito significativo, sabe? Nós vamos dispensar, né, a poluição, não só visual, sonora, ambiental, que nós tínhamos aqui, que sempre tinha um gerador aqui embaixo do evento aqui, que a gente fazia. Então, para nós é um grande acontecimento, sabe? E a gente espera que novas funções, novas ambientações. Aqueles que não conhecem o IEP, rapidamente, certo? Nós temos como associados um pouco mais de 4.000 engenheiros de todas as modalidades, tá? Arquitetos, né? Vamos dizer, todas as modalidades, porque tem diversos, arquiteto urbanista, não urbanista, diversos tipos de arquitetura, certo? Não é só o único, tem algumas especializações. Temos também geógrafos, geólogos, e
Quando eu falo engenheiros, eu incluí aí os agrônomos. O pessoal normalmente chama de agrônomo, mas é engenheiro, agrônomo já está incluído. Então, e meteorologista, certo? São as 3 outras profissões, além de engenheiro na acepção. E posso dizer para vocês que hoje no Brasil, a situação, a entidade de engenharia a ser perseguida, certo? Os pessoais se espelham, as outras entidades se espelham no Instituto de Engenharia do Paraná. Eles gostariam de ser o que a gente é, certo? E isso foi construído, não foi construído nessa gestão, foi construído nos 96 anos que tem essa entidade. Né? Estamos presentes com associados em mais de 180 municípios, não só do Paraná, em todas as capitais, faltava 3. Agora só faltam 2 capitais e nós temos associados. Né? Entrou João Pessoa, agora entrou um dia de ontem entrou um associado de João Pessoa. Certo? Então nós temos associados nesses 4.000, certo? Não é só no Paraná, no Brasil inteiro. Então, só para dar um exemplo da dimensão, certo, desse instituto. Daqui a pouco o diretor técnico vai dar mais algumas informações a respeito disso, certo? Há inovações, as coisas que acontecem aqui, todo dia tem novidades, certo? Então a gente tem condições de apresentar para vocês. Tá? Somos também, por último, para não estender mais, já estendi, né? Daqui a pouco o pessoal pega no meu pé. Eu sou meio prolixo, viu? Meio, né? Já perceberam. Tem mais uma informação, nós somos o segundo cliente Unimed do Paraná. Né? Nós temos mais de 6.000 assistidos. Tá? A Unimed, se alguém quiser experimentar, tente fazer a Unimed aqui, vá lá no Unimed fazer o seu plano de saúde, vá direto na Unimed e vem aqui. Com certeza, vai ter o mesmo benefício que você tem lá na Unimed, vai ter aqui pagando menos. Essa é uma das propagandas maiores nossas aí. Obrigado a todos, tenhamos um excelente evento. A presença de vocês é sempre que engrandece o Instituto. Uma boa noite e vamos, né, todos aplaudir as nossas autoras lá. Boa noite, senhoras e senhores. É um grande prazer recebê-los aqui hoje. Lançamento do livro Traços de Curitiba. Bem, eu nunca sei o que eu vou falar depois do Nelson, porque eu não sei, ele não tem roteiro, né? Ele não segue uma sequência, então vou adaptar um pouquinho aqui. Mas o Nelson comentava que nós somos cerca de 4.000 engenheiros, arquitetos, geólogos, estudantes universitários ou profissionais. O Instituto tem 96 anos, como o Nelson comentou, e por aqui passaram grandes personalidades, inclusive algumas que estão citadas no livro. Né? Numa primeira folhada ali, eu olhei o nome do Rubens Meister, que foi presidente aqui do Instituto. Né, tinha Ivo Arzua, enfim, tantas personalidades que compuseram e contribuíram para o planejamento urbano de Curitiba. Então, não existe, acho que, um local mais pertinente de lançar esse livro do que aqui. A gente agradece, tem muito orgulho, e acho que a história da instituição casa muito bem com a história que está sendo contada ali no livro. Rapidamente, muita gente gosta de saber o que existe de uma forma um pouco mais prática aqui dentro do Instituto. Né, então, vou passar aqui... Val, por gentileza. Vou passar aqui um videozinho institucional. Aí, passou. Diminua, por gentileza, um pouquinho o som, só para eu falar em cima. O IEP conta ali com vários benefícios para os associados, dentre os quais o plano de saúde, como o Nelson comentou, né? Tem um plano da Unimed com descontos para associados, um plano nacional sem coparticipação, plano odontológico com descontos, custa em torno de R$16 por mês hoje para ter um plano odontológico pelo IEP, plano de emergências médicas. Nós temos uma série de outros programas, com banco de oportunidades, com disponibilização de vagas, de currículos. Temos o plano de previdência da Copel, o associado pode hoje usufruir do plano de previdência da Copel, aqui sendo associado do Instituto. Nós temos descontos em escolas de idiomas, em cursos, uma série aí de atividades em andamento. Nós temos nós temos um mestrado profissional em desenvolvimento de tecnologia junto com o LACTEC. O IEP é um dos associados do LACTEC, né, um dos 5 associados com a Universidade Federal e outras entidades. Todas as nossas palestras têm ido para o YouTube, e hoje não vai ser diferente. Lá no YouTube nós estamos
também notícia fresquinha, nos cadastrando para ser um canal oficial do YouTube e passarmos a receber uma renda, inclusive do YouTube, pela movimentação que nós temos tendo lá. Temos mais de 120 mil visualizações, tivemos um acréscimo de 60% no número de inscritos no nosso canal no YouTube, e acho que lá você tem, hoje você pode procurar, existem ferramentas de busca com palestras aí internacionais e nacionais de altíssima qualidade. Inclusive o evento de hoje vai para lá então e vai compor esse hall de grandes eventos, de grandes palestras que nós temos lá. Eu agradeço a presença de todos novamente. A Elise vai falar um pouco mais sobre as autoras do livro. Então eu chamo a Elise. Eu vi o nosso vice-governador também está chegando, Darcy Piana, não sei se ele veio antes da Elise ou não. Só um minutinho. Eu sei que ele estava com o horário apertado. Elise ou Darcy, venham os dois então já aqui, por favor. Então, senhoras e senhores, o nosso vice-governador Darcy Piana. Obrigado pela presença, vice-governador. O nosso vice-governador veio prestigiar o lançamento do livro aqui no Instituto, prestigiar nosso evento, né? Então, eu vou passar a palavra ao vice-governador, porque ele tem outros compromissos na sequência, então ele veio aqui nos abraçar, nos prestigiar. Fica à vontade. Boa noite a todos. Me perdoem atrapalhar. Vocês sabem a vida que eu não sabia. A gente faz muita crítica político, né? E agora eu estou envolvido com isso também. Mas eu continuo dizendo que eu estou emprestado no governo, que eu continuo pensando como empresário aqui de fora e tento fazer o possível para fazer com que os nossos empresários sejam aproximados do Estado, fazendo com que o Estado entenda o que a gente precisa aqui fora e fazer com que os nossos empresários entendam como é que funciona o governo. Isso tem dado certo. Mais de 120 bilhões de investimentos até agora, nesses 3 anos e 4 meses, da iniciativa privada de investimento no estado do Paraná. Então, é só para dar uma introdução, mas o que eu vim aqui fazer é, na verdade, levar um livro. Porque se alguém tem feito um esforço grande para a nossa cultura do Paraná, do meu jeitão, da minha forma de ser, eu tenho feito um trabalho extraordinário no Paraná para reerguer a nossa cultura, fazer com que o nosso estado tenha aquilo que outros estados têm. Todos vocês sabem que eu não nasci aqui nesse estado, mas eu sou paranaense de coração desde os 13 anos de idade que eu vivo aqui. Tudo que eu tenho, uma família maravilhosa, eu consegui nesse estado. Então, eu vou fazer o meu papel para ajudar com que o nosso estado tenha cultura. Então, a entidade que eu dirijo, que é a nossa Federação do Comércio, que tem um braço do SESC, que faz cultura, a gente procura fazer com que isso seja possível. Quando a gente teve aquele COP-MOP, que a gente trouxe a Cavalhada da Lapa, reconstituir tudo aquilo, o nosso sapateado do litoral da Ilha do Valadares, aquele tamanquinho batido, aquilo estava se perdendo. A gente foi lá buscar tantas outras coisas como no interior, e veja bem, eu vim de Palmas. Tinha uma cavalhada em Palmas. Os jovens saem dessas cidades, vêm para a capital, se forma e se manda, como a gente diz na Chile. E o que sobra daquilo que não está escrito? Mas quanta coisa fantástica existe de cultura que estão se perdendo. Então, eu estou tentando rebuscar tudo isso. Fizemos um levantamento nos 399 municípios do estado para saber o que se faz de cultura, quais são as coisas, e estamos rebuscando tudo isso. Quando a gente fala em festas juninas, por exemplo,
Eu sou ainda do tempo do interior, que a gente subia naquele pau de sebo, botava uma nota de 10 lá em cima, e a gente, gurizada, fazia de tudo para subir, botava a mão na terra para ficar... Né? Cadê aquilo? Cadê as nossas quadrilhas, que as famílias participavam? Hoje tem um monte de quadrilha diferente dessas que dão tiro. Como é que as famílias se reúnem? Por que nós não podemos rebuscar tudo isso e trazer isso? Tal? Então, a gente está fazendo aí com o SESC em Santa Felicidade, em Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, tentando mostrar um pouco daquilo que é bom. E a cultura, ou seja, os livros. Eu não tenho ideia, mas deve ter passado de 60 livros que nós patrocinamos, não é o caso aqui de hoje, né? Que nós patrocinamos e entregamos 640 livros para as bibliotecas públicas, para as nossas universidades, para os nossos sindicatos, para todo o sistema S nacional, ou seja, um escritor que o SESC patrocina, nós dividimos isso, quando é 1.500 livros, nós ficamos com 700 e 800 para o escritor. Quer dizer, ele faz da vida o que ele pode fazer e nós fazemos a nossa parte encaminhando isso para toda a estrutura. Então, aqui, quando a gente sabe que está sendo lançado um livro da nossa história, da nossa edificação na capital, domingo mesmo, eu estive lá, ali na Praça do Operário, como a gente chamava, no nosso Belvedere, no lançamento de um livro patrocinado pela Federação do Comércio. Ontem mesmo eu assinei mais um livro, patrocinado também pelo SESC. E agora eu não podia deixar de estar aqui, eu vim para comprar o meu livro, para pegar uma dedicatória do livro e ir embora para cumprir com a minha obrigação. Olha, um grande meu colega, muito obrigado pela atenção de vocês, parabéns pelo IEP aqui, pela instituição que está fazendo esse lançamento, e a nossa escritora. Parabéns. Uma salva de palmas para ela, tá? Boa noite a todos os presentes, né? Nesse evento aqui promovido pelo IEP, através da nossa Câmara Técnica de Arquitetura e Urbanismo. Para quem não me conhece, eu sou a arquiteta Elise do Carmo Bonieski Bonato e coordeno a Câmara de Arquitetura junto com o nosso adjunto Paulo Ritter. A noite de hoje se faz especial porque vem nos presentear com o lançamento do livro Traços de Curitiba, 50 anos de planejamento. Vamos ter hoje uma oportunidade única de nos deleitar com um pouco da história desta cidade, contada por alguns dos personagens que constam deste livro tão interessante e que fizeram com que Curitiba se destacasse no cenário nacional e internacional. E como a arquiteta Maria do Rossio, depois vai estar aqui, cita num ponto do livro, eu achei interessante mencionar. Ela diz o seguinte: um teatro não é mais um teatro, é uma ópera de arame. Uma biblioteca de bairro é um farol do saber. Um ônibus vermelho, aqui nós chamamos de expresso, e assim como o prata, de ligeirinho. Nomear as coisas muito curitibanas é muito do planejamento urbano daqui. E este foi um efeito colateral muito positivo, né? E que nos faz ter orgulho de nossa cidade. Agora, quero chamar aqui para tomar lugar aos assentos aqui. Eu vou pedir que aguardem só um momentinho.
Eu vou só, então, enquanto chamamos então a arquiteta Yuri Ayakawa e a Daniela Munhoz, que são as autoras do livro, né? Chamamos a Ilana Lerner também para compor aqui o nosso assento. Eu gostaria também de agradecer a todos os presentes, né? As autoridades, convidados, enfim, a todos vocês pela presença no dia de hoje aqui. Eu peço só para deixar, que quando tiver perguntas, deixar para o final, para não interromper as explanações, né? Entre os presentes aqui, constam aqui diversas pessoas, como o Mará, que eu também fizeram história, o professor Constantino Kominos, nosso cônsul da Grécia, deixa eu ver quem mais estou vendo por aqui do pessoal todo, falar da Asbea, a Ana, enfim, todos que estão aqui presentes, eu quero agradecer de coração, Horaci, do Instituto Vida a Vida, a Albinha, enfim, todos vocês, eu agradeço de coração. Eu acho que nós podemos agora dar início à nossa, digamos que, roda de conversa. E que cada pessoa aqui vai contar um pouquinho do livro, um pouquinho de suas experiências, e depois mais algumas pessoas, as meninas mesmo, vão estar chamando para subir aqui e contar um pouco mais da história, ok? Tá? Agradeço a atenção e a presença de todos. Obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Em especial, nós gostaríamos de agradecer ao Instituto de Engenharia do Paraná por realizar este evento. Na verdade, este livro, ele levou 5 anos para ser editado e colocado com ele fisicamente, e nós terminamos ele em 2020, só que com a pandemia nós tivemos que adiar. Começamos a vender o livro pelo WhatsApp, e hoje realmente é o lançamento oficial dele, então nós agradecemos especialmente a oportunidade que o IEP está nos dando. Obrigada. Então, além do Instituto, nós gostaríamos de agradecer também o Instituto Jaime Lerner, que nos apoiou desde o início para que o livro se concretizasse, e gostaríamos de agradecer a presença da Ilana Lerner, que muito nos honra, nos prestigiando nesse lançamento. Ele não está andando? Então, Curitiba é referência em planejamento urbano. Por quê? Porque ela é reconhecida pelo seu transporte público, pelo cuidado com a questão do patrimônio histórico, com relação ao meio ambiente, então, os nossos parques, e com relação também à população, pelos imigrantes que aqui vieram e ocuparam a cidade. Então, dessa forma, nós gostaríamos, o porquê do nosso livro. Então, nós queríamos homenagear, fazer um registro histórico do porquê que ela é tão conhecida. E também, ao mesmo tempo, nós gostaríamos que o livro ele tivesse assim, um cunho social. Então, toda a venda do livro, parte da venda do livro, nós estamos sempre destinando ao Instituto da Vida, cuja presidente é a Horaci Munhoz Lacerda, que desde o início também nos apoiou, e ela apoia várias instituições, e gostaria de agradecer a presença da Horaci. Obrigada, Horaci.
Então, além da questão histórica, o livro ele tem um cunho social também. O livro, ao escrevermos o livro, nós queríamos homenagear todas as pessoas que desenharam e construíram a cidade. Então, além dos desenhos inéditos que o livro tem, existem também alguns desenhos que foram feitos exclusivamente para o livro, como, por exemplo, os desenhos do Abrão Assad, que agradeço aqui a presença. Obrigada, Abrão, né, que está aqui contribuindo e que também foi entrevistado e faz parte do nosso livro. O livro ele tem 288 páginas, o prefeito é do Jaime Lerner, então, ao longo desses 5 anos, o prefácio, desculpe, é do Jaime Lerner. Ao longo desses 5 anos, em várias tardes, nós, conversando com o Jaime, fomos formando uma linha do tempo, e em cima dessa linha do tempo nós fomos atrás dos técnicos que trabalharam e desenvolveram vários projetos que aconteceram na cidade. A capa é do arquiteto Luiz Hayakawa, as fotos do livro são do Zig Koch. O livro ele é bilíngue, português e inglês. E o apoio institucional, então, é do Instituto Jaime Lerner, e a entidade que nós apoiamos é o Instituto Vida a Vida. As autoras, Dani, você poderia se apresentar? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Daniela Taíra Munhoz da Rocha, sou arquiteta do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, do IPUC, desde 2000, quando me formei. Na verdade, antes disso, eu já fui estagiária lá. O único estágio que eu fiz foi no IPUC e desde lá não saí. Me apaixonei mesmo pelo trabalho, pelas pessoas que eu tive a honra de trabalhar, né? Aqui estão algumas das pessoas que eu trabalhei lá no IPUC e até hoje me ensinam, eu continuo lá no IPUC. Tive a oportunidade de conhecer a Yuri, e esse livro é um dos projetos que eu fiz, que foram também sensacionais e gratificantes de terem feito, porque tive a oportunidade de ter o contato com diversos arquitetos, ícones, e que realmente fizeram a história de Curitiba, não só arquitetos, né, como foi bem falado, os engenheiros, alguns desses técnicos que a gente entrevistou, são engenheiros que fizeram mesmo a história e construíram o planejamento urbano tão reconhecido mundialmente de Curitiba. Então, desde então, eu trabalho ali no IPUC, fiquei um tempo junto com até o Luiz, na Secretaria de Estado, na Secretaria de Assuntos Metropolitanos, e depois, em 5 anos que a gente fez um convênio, eu pude sair, tive a experiência de trabalhar com o Dr. Cássio Taniguchi, no Estado também. Então, acho que eu sou uma pessoa bem abençoada e tive o prazer de ter contato com pessoas fantásticas e projetos bacanas para a cidade. E esse registro, esse livro foi um dos projetos que a gente tem o objetivo de registrar mesmo essa história, né, e falar com as pessoas que realmente fizeram esse trabalho. Vocês vão ver que o livro a gente teve as entrevistas e distribuímos por temas, e unimos algumas entrevistas, várias, 3 entrevistados que falavam de um tema específico, junto de uma linha do tempo dessa história do planejamento, né? Acho que a Yuri vai falar um pouquinho mais do livro, né, a sequência do livro, rapidinho, para a gente partir para os depoimentos. Então, como eu havia dito, para a construção do livro, nós nos baseamos nos relatos do Jaime Lerner. Então, à medida que ele foi contando como que a cidade foi se transformando, em termos de equipamentos, em termos
das construções das escolas, das áreas de pedestres, da questão ambiental. Nós fomos atrás dos técnicos que trabalharam nesses projetos e entrevistamos. Então, o livro, o corpo básico dele são as entrevistas desses técnicos. Logicamente, nós, por questão de tempo, nós não conseguimos entrevistar muitos dos que gostaríamos, mas foi um início. Então, nós consideramos assim que esse livro é uma primeira parte desses 50 anos de planejamento urbano. O livro ele compõe-se de 4 capítulos. O primeiro capítulo é o cenário de como começou o núcleo urbano aqui de Curitiba. Então, era uma passagem de entreposto, né, de tropeiros que vinham de Viamão e iam até Sorocaba e faziam a sua parada aqui em Curitiba. Então, o núcleo se iniciou com essa mobilidade entre Viamão e Sorocaba. O livro, então, nesse capítulo, nós também falamos um pouco da história dos imigrantes que vieram a Curitiba e a razão também de todos os nossos parques, a maioria nós homenageamos esses imigrantes, né? Alguns, o Bosque do Papa, o Bosque Alemão, o Bosque de Portugal, enfim. O segundo capítulo é marcado pela criação do IPUC, porque nós consideramos que a partir da criação do IPUC é que realmente a cidade começou a se transformar, né, a chamar a atenção. O terceiro capítulo nós chamamos de inovação, que é onde foram construídos todos os nossos ícones, como podemos chamar assim. Então, a questão da Rua 15, dos equipamentos urbanos, que o Abrão vai falar um pouquinho, o Teatro Paiol, a cidade industrial, o Farol do Saber, o nosso transporte. Então, nesse capítulo que nós fizemos, então, as entrevistas dos técnicos, e de forma que nós queríamos fazer como se fosse uma manchete de jornal. Então, por exemplo, casar o plano papel com o plano implantação. Nada no planejamento vale a pena se não puder ser implementado. É uma fala do Jaime Lerner. E o Paranhos complementa. E eu complementaria, se vocês não têm certeza de poder controlar a qualidade da implementação, nem comecem, porque o pior do que não fazer é fazer mal feito. Então, se você se interessar por esse título, você vai percorrer esse texto e vai ver muitas curiosidades e coisas interessantes. Então, outro spoiler do livro seria a questão aqui que nós colocamos no marketing urbano. É uma fala da Maria do Rocio, que já foi citado pela Elice, da questão de que o curitibano costuma dar nome a todos os nossos equipamentos. Então, isso é muito curioso. E tem várias falas da Rocio, mas a gente destacou essa aqui por coincidência, né? A Elice já havia falado. O desenho aqui, então, como eu havia dito, o Abrão Assad, ele fez vários desenhos inéditos para o nosso livro, especialmente. Então, esse é um deles, é o Teatro Paiol. Outro spoiler do livro, a Rua 15 era o nosso ponto de encontro, onde temos as funções de um centro de cidade sociais, de lazer, ponto de encontro mesmo. Enfim, para que isso acontecesse, eu teria que criar um cenário. Então, o Abrão, assim, por uma felicidade nossa, ele colocou Curitiba no hall do planejamento urbano, na questão da inovação, na época, né, em que a Rua 15 foi fechada, com equipamento de acrílico, domos de acrílico que não existia. O Abrão foi atrás de como construir um domus que tivesse 3 metros por 3 metros. E, enfim, essa história está contada aqui nesse livro. Outro spoiler
na questão do Museu Paranaense. Quando o Abrão fez a revitalização do Museu Paranaense, ele disse que o prédio tinha 2 pecados originais. Quem tiver curiosidade pode ir atrás para ver quais são esses pecados originais. E o outro seria um depoimento do Luiz Rayacal, em que ele diz que nós devemos enxergar as barreiras das linhas de alta tensão, ferrovias, rios e rodovias como potencial de desenvolvimento e crescimento da cidade. Muitas vezes a gente acha que uma ferrovia corta uma cidade, é o rio que atrapalha, então a cidade vira de costas para o rio. E nesse capítulo aqui ele coloca que, na verdade, as barreiras são potenciais de crescimento e de desenvolvimento. O rio seria uma barreira, digamos, mas no caso de uma rede cicloviária, ela é um potencial bastante grande de integração. Então, se você tem o rio, coloca uma ciclovia ao longo desse rio, você tem essa mobilidade, né, na questão de integrar a cidade. O capítulo 4 são reflexões e tendências. O que nós fizemos? É o futuro. Então, os técnicos que nós entrevistamos, nós sempre perguntávamos no final, como que será a cidade nos próximos 50 anos? Que esses primeiros 50, nós já conhecíamos. Então, como que eles imaginam? E alguns, aqui eu coloco alguns destaques, que o futuro ele tem que ter essa questão da preocupação com a inovação, né, de incorporar ao processo de planejamento as preocupações com os extremos climáticos, novos materiais, métodos construtivos, atendendo à demanda e ao mercado imobiliário. Então, aqui seriam desenhos de como alguns técnicos imaginam como será Curitiba no futuro, que já está bem próximo, né? A questão do plano multimodal. Então, assim, a integração entre os modais, né? Muito se tem visto de cidades que têm problemas de deslocamento, que as pessoas para trabalhar levam 2 horas para ir, 2 horas para trabalhar, para voltar. Então, assim, a questão da integração entre os modais, ele facilita muito essa questão e que não devemos esquecer. Aqui eu coloco um pensamento de um dos técnicos entrevistados, que é o Alberto Paranhos, que ele coloca assim que Curitiba ela cresceu tanto, então que cada um dos 75 bairros pode ser como se fosse uma pequena cidade, porque tem bairros aqui que são maiores do que muitos municípios aqui do Paraná. Então, ele coloca essa ideia assim, cada bairro poderia ter um super equipamento para a cidade. Então, assim, exemplo do que tem a Ópera de Arame, que serve para toda a cidade, lá na parte norte, o zoológico lá no sul, né, no Rio Iguaçu. Então, se cada bairro tivesse um equipamento e esses equipamentos fossem integrados, ele acredita que esse é o futuro de Curitiba, que ela pode crescer nesse sentido. Então, estou jogando aqui um pensamento dele, e que é bem interessante se alguém quiser continuar a ler como que termina isso, esse pensamento. E a questão também, um dos pensamentos que é a utilização da energia do lixo. Então, o transporte público nosso hoje é diesel, alguma coisa com misto, né? Mas que devemos pensar realmente como que será esse novo modal, que pode ser o elétrico, que vem do lixo, ou solar, ou do vento, enfim, né? Seria uma visão de futuro. E também que a cidade ela deve estar não só integrada entre os seus modais, mas assim entre os seus vizinhos, né? Então nada adianta nós cuidarmos, por exemplo, da questão da preservação dos nossos parques, se o nosso vizinho também não faz não faz esse mesmo cuidado. Então, a questão da água, né, que é muito importante. Então, por exemplo,
São José dos Pinhais e Curitiba, que tem o manancial de água, também nós temos que cuidar. Piraquara, da mesma forma, Campo Largo, com Curitiba. Então, tem que ter essa integração metropolitana, né? Sempre pensando nesse futuro. E daí uma conclusão que nós sempre colocamos, como nós somos arquitetas, urbanistas, nós temos sempre assim um sonho, né? E a gente sempre é positiva nesse sonho. Então, a conclusão que a Daniela e eu chegamos é que a cidade é viável, mas que ela deve ser construída não só por técnicos, né, arquitetos, engenheiros, sociólogos, administradores, mas que é uma responsabilidade de todo mundo, de toda a população, né? E queremos agradecer a presença de vocês mais uma vez. Encerramos aqui, e daí, a Elis, nós gostaríamos de chamar os outros técnicos, né, para o Abrão Assad, por favor, e a Maria... Acho que tem que pegar uma cadeira ali. E o Luiz, esqueci. E o Luiz Hayakawa. Eu acho que, não sei se... Vamos pegar mais cadeira, acho que faltou. Tá. Para falar para isso. Bom, então vamos lá. Tá ligado? Estão ouvindo? Bom, primeiro eu quero parabenizar as autoras, a Yuri e a Daniela, e agradecer essa oportunidade de estar com vocês. E, bom, não tenho muito o que falar, mas o fato é que, se eu disser 50 anos é pouco, mas se eu falar meio século, já é mais pesado. E há mais de meio século nós estamos trabalhando com essa cidade, a minha cidade, eu nasci aqui em Curitiba. Bom, os projetos todos estão aí, mas um fato importantíssimo que eu tenho que relatar é que aquela Curitiba dos anos 70 tinha em torno de 600 mil habitantes. Ela estava num momento decisivo. Ela podia se transformar numa São Paulo ou outras cidades maiores. E tivemos, então, a felicidade de ter como prefeito um arquiteto, Jaime Lerner, e que conseguiu dar uma nova linha de pensamento. Então, uma cidade que estava condenada a ser uma cidade concêntrica, como todas as que crescem naturalmente, ela se transformou numa cidade linear. O centro principal ele se multiplicava ao longo de eixos estruturais, quer dizer, um conjunto de planos que o IPUC já tinha uma bagagem que estava no papel e que poderia ocorrer ou não, e que, graças a Deus, ocorreu em função de uma visão estratégica, uma visão otimista. E Curitiba, então, que era uma cidade acanhada, ela proporcionou uma série de equipamentos e de propostas urbanísticas que tornaram ela de uma cidade acanhada numa cidade exemplar. Então, a primeira obra que eu fiz, o meu escritório tem mais de 50 anos. Quando ainda era estudante, eu já tinha o meu escritório de arquitetura e continuo até hoje com o mesmo escritório. Eu tive a chance, quer dizer, essa oportunidade de ter sido escolhido para fazer o projeto do Paiol, e esse projeto foi feito à mão livre, porque não dava tempo de desenhar a régua, porque o prédio estava prestes a desabar. A cobertura toda, que é uma estrutura especial, é uma tesoura
radial, e toda a tesoura tem os apoios nas extremidades, e justamente nas extremidades estavam também as calhas, e elas estavam apodrecidas, e a sensação é de que a qualquer momento aquela cobertura toda ia desabar como se fosse uma tampa de panela caindo para dentro da panela. Então, não dava tempo de desenhar a régua. Na época era a régua T. Eu desenhei à mão livre, é um desenho muito bonito. Esse desenho é tão bonito, e eu fui contratado pelo IPUC, e a Dulce Auríquio, que é uma das diretoras do IPUC, ela disse assim, olha, você tem que entregar os originais. Eu disse, não, eu aprendi que os originais ficam com o autor do projeto. Ela disse, não, mas aqui no IPUC você tem que entregar esses originais. Eu entreguei os originais e roubaram esses originais porque tinham umas perspectivas muito bonitas. Então, eu não tenho o projeto do Paiol, eu tenho o memorial, tenho cópia, mas original. Bom, o fato é que o Paiol talvez tenha sido assim o ponto de partida de uma série de intervenções, de propostas para a cidade. Junto com o Paiol já veio também o projeto da Rua das Flores. Junto com a Rua das Flores, eu fiz também o Paço Municipal, que é um prédio, era o único prédio tombado pelos 3 níveis estaduais, municipal, estadual e federal, e que eu falo aqui dos pecados, depois, se alguém... Não vou contar. Mas ele tem 3 pecados. Na verdade, eu falo de 2, mas são 3 pecados originais. E aí havia um problema muito sério, porque um prédio tombado, ele não pode ser alterado. E eu percebia que existiam, então, alguns ruídos. E eu propus, a solução que eu dei era para que puder... Primeiro, no memorial, eu digo o seguinte, que um museu, jamais se pode pensar em instalar um museu num prédio antigo. É uma bobagem isso, pois o museu é um espaço dinâmico, ele precisa crescer, ele não pode ser contido por um prédio tombado. Bom, e aí o livro conta, mas eu precisava de mais espaço. E como não tinha porão, o prédio não tem porão, porque está no nível do lençol freático do Rio Belém, e um dos pecados era uma mansarda, uma falsa cobertura, que lembrava as coberturas das edificações neoclássicas francesas. Era só um enfeite, aquela mansarda não era verdadeira, era uma falsidade. E aí eu consegui colocar mais um pavimento, tornando esse espaço da mansarda como um espaço útil. Então, o prédio tinha 3 pavimentos, passou a ter 4, sem alterar a volumetria e dando, inclusive, uma correção para um defeito arquitetônico. A falsidade não se pode admitir falsidade em arquitetura. E aquela cobertura era falsa, era para imitar uma mansarda francesa. Esse era um dos pecados. Outro pecado é que, na época da construção, tivemos um grande prefeito, né? Talvez tão bom quanto o Jaime Lerner, mas, enfim, nós tivemos o Cândido de Abreu naquela época, início do século passado, 1912. A obra do Paço Municipal estava sendo construída, e ele foi para a França, ele ia muito para a Europa, e lá ele descobriu uma novidade, que era o elevador. Tinha um nome na época, o elevatório, não sei das quantas, e ele disse, vamos levar para Curitiba. O primeiro elevador de Curitiba é o do Museu Paranaense. O segundo é do edifício Garcês. Só que o prédio estava já em obra e o único espaço vazio para instalar um elevador seria o vazio da escada. E isso foi uma barbaridade, porque num prédio neoclássico, a alma de um prédio neoclássico está no vazio da escada. É a luz que vem do céu zenital, através de uma claraboia, e que dá um banho em todos os níveis, e é pelo vazio da escada que isso acontece. E aí não deu outra, puseram um elevador no vazio da escada.
E eu, então, em 71, quando fiz o projeto, eu propus retirar aquele elevador do vazio da escada e colocar na torre. Então, ele funcionou durante muito tempo, do primeiro ao quarto pavimento, usado pelos funcionários e pelo público. E depois de 33 anos, fizemos novamente o restauro, há um tempo atrás. Agora o SESC assumiu a obra, e aí, então, eles preferiram estacionar esse elevador, que é o primeiro elevador de Curitiba, no último andar, como um objeto de exposição, alegando que ele estava provocando algumas trincas na torre do prédio do Paço. Mas não é verdade, não era isso que fazia o prédio ter as trincas. Enfim, então eu tive a chance de fazer um restauro em 71. Fazendo essas alterações, aí eu entreguei o projeto para o IPHAN e para o Patrimônio do Estado, e eles não me davam respostas. Um dia eu liguei para a Rosina, que era diretora do Patrimônio Estadual, e disse: escuta, tem alguma dúvida? Ela disse: olha, eu não tinha dúvida, mas agora, vendo o teu projeto, eu tenho dúvida, sim. A dúvida era a seguinte: aceita uma modificação num prédio tombado? E aí os meus argumentos foram de que era necessário fazer isso até para corrigir um defeito que eu chamei de pecado original. Bom, eu acho que eu falei demais. Bom, veja como esses anos 70 foi um ano tão bom. Talvez, se hoje tivéssemos que enfrentar esses problemas de encarar uma cidade que não tinha nada, eu até brinco, mas eu falo a verdade, Curitiba, foi possível fazer tantas coisas lá já a partir dos anos 70, porque Curitiba não tinha quase nada, e por não ter quase nada, foi possível fazer tudo isso que fizemos. Não seria possível. Hoje, se tivéssemos que fazer, certamente não faríamos, porque até existem alguns obstáculos legais. Eu não tenho nada contra o Ministério Público, mas hoje, para ter uma aprovação de um projeto, é complicado, porque eu tive essa experiência recentemente lá no meio ambiente, não tão recentemente, mas há pouco tempo. Qualquer proposta nova, e se um arquiteto urbanista tem que trabalhar, ele tem que trabalhar com ideias novas. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui. E qualquer inovação, ela não é recebida ou não é aceita com receio de que possa ocorrer um processo em cima daquele funcionário que assinou e aceitou essa ideia nova. Então, o G está aí, ele sabe de um lugar aqui em Curitiba que eram as Minas de Ouro da família Leão. É uma área de 300 mil metros quadrados, está ao lado do Parque Barigui, em Santo Inácio, e que é uma área maravilhosa de verde, e que tem tudo que existia está lá intacto, a maneira como eles processavam o minério para transformar em ouro. E eu propus fazer um parque, que seria o parque dessa época do ouro, que, aliás, uma coisa que é importante dizer é a seguinte: Curitiba nasceu dos tropeiros, mas antes dos tropeiros, nasceu da procura do ouro. O pessoal vinha do litoral para cá para procurar ouro, tanto que temos Bateias. A cidade de Bateias é uma cidade que explorava o minério para transformar em ouro. Então, Curitiba nasce em função do ouro, e conta uma história que eu li num livro em que fala sobre aquele naturalista que esteve aqui em Curitiba e no Paraná, o Saint-Hilaire. Ele fala o seguinte, que antes das minas de ouro de Minas Gerais, já havia a exploração de ouro em Curitiba, e que um escravo
que saiu de Curitiba e foi para Minas Gerais, disse, olha, lá no Paraná, a gente faz assim para procurar o ouro. Então, não sei se é verdade, mas vale a pena conferir. A exploração do ouro aqui em Curitiba é anterior à exploração de ouro nas Minas Gerais, em Ouro Preto e Vila Rica, etc. Bom, eu estou fugindo um pouco da história, mas bom, o fato é que lá no início dos anos 70, nós estávamos com várias... O IPUC tinha já uma biblioteca de projetos que estavam lá e que poderiam ficar só no papel. E eles se transformaram em realidade diante de uma visão, que eu diria assim, estratégica, de um arquiteto que teve a chance de ser prefeito, o Jaime, e que foi, então, uma figura que nós não podemos esquecer. Amanhã nós vamos ter, então, um ano do passamento, mas ele estará sempre conosco, porque as obras estão aí. E eu tive essa chance de poder realizar alguns projetos que fizeram de Curitiba o que Curitiba é. Estávamos já nos conhecíamos muito antes dos anos 70, nós fazíamos projetos, haviam muitos concursos de arquitetura e a gente participou de muitos. Eu, como estudante de arquitetura no terceiro ano, eu fui para a Espanha buscar um prêmio internacional de arquitetura com uma equipe daqui. A minha formação, além de arquiteto, eu sou também escultor, fiz a Belas Artes, não fui até o fim, acabei com o curso de escultura, porque eu era um dos... Haviam alguns alunos, alguns se formaram, e eu era o único aluno de escultura na Escola de Belas Artes. E o meu professor era o Herbo Stencil, esse que fez aquele gigante ali do Homem Nu, e um escultor respeitável. E um dia ele chegou para mim e disse, olha, você sabe que eu, aqui pela lei enfim, eu só recebo, eu dou aula de escultura e de anatomia, mas eu só recebo pela anatomia, porque pela lei aqui sei lá, da Secretaria de Educação, só posso receber por uma matéria. Eu disse, poxa, eu não falei nada, mas eu não fui mais para a escola. E aí o professor chegava na escola para dar aula de escultura, não tinha aluno, eu era o único aluno e não fui mais. Aí o Herbo foi um dia na minha casa para saber o que tinha acontecido. Não tinha mais escola, não tinha mais o curso de escultura. A minha mãe estava lavando roupa e ele chegou e disse, escuta, o Abrão, onde é que está? A minha mãe disse, olha, ele me falou que o que ele tinha que aprender lá na escola, ele aprendeu. Ele disse que não vai mais, porque o que tinha que aprender, ele já aprendeu. Ele achou graça, né? E era verdade, eu tinha dito em casa, olha, já... E aí, no outro dia, ele levou todas as minhas obras de escultura na minha casa e acabou o curso. Mas, então, eu tenho uma formação em escultura, eu sou economista também, mas não exerço a profissão. E, então, eu tive essa oportunidade de participar, há 50 anos atrás, dos trabalhos que fizeram parte de Curitiba, né? E continuo trabalhando e fico preocupado, eu fico muito preocupado com algumas circunstâncias. Existe uma expressão que diz fogo amigo. Nós temos que cuidar com o fogo amigo, porque esses dias estou sabendo que o IPUC está fazendo um projeto para modificar a estação tubo. E aí eu digo o que o Jaime fala sempre, não se rasgue um retrato de família. A estação tubo faz parte da nossa paisagem. E é uma afronta achar que ela não é eficiente. Ela é eficiente. Eu fiz uma revitalização da estação tubo com
com verba do Banco Mundial, portanto, não custou nada para a prefeitura. Fiz o projeto de revitalização da estação, com todos os recursos necessários para que ela tivesse um bom ambiente climático. Nós podemos ter mantas fotovoltaicas flexíveis. Eu não mudaria o desenho, eu daria uma condição melhor para esse equipamento. E por não ter custado nada à URBS e nem ao IPUC, enfim, à prefeitura, esse meu projeto não foi considerado. Então, mudar o desenho por questões de técnicas de qualidade não é motivo. Nós podemos manter os desenhos com um upgrade, uma qualidade maior. Bom, eu gostaria, se alguém tivesse alguma coisa para arguir aí para eu poder, porque eu acho que não tenho muito o que falar, não. Nós temos vários projetos em Curitiba. A minha vida foi dedicada a uma boa parte para os projetos de Curitiba. Então é isso. Se alguém tiver alguma questão para levantar, eu estou aqui para responder. Eu pensei que alguém fosse perguntar por que os domos da Rua 15 são roxos. Ninguém perguntou. Se alguém tivesse perguntado, eu responderia. Posso? Alguém? Não, mas alguém tem que perguntar. Olha, não é a cor, é a luz que interessava. Você sabe que, para fazer esse equipamento, primeiro que a rua estava agonizando e nós tínhamos que fazer alguma coisa. O que faz um espaço urbano é a arquitetura, e a arquitetura dessa nossa rua principal, do coração de Curitiba, estava escondida com tapumes de Luxalon, de alumínio, porque o dono da loja ele queria tornar a sua loja moderna, então ele fechava prédios lindos, como o Louvre, por exemplo, não falo nem do Palácio Avenida, mas o Louvre, que tem até um vitral na fachada, acho que não tem mais, e eles escondiam. Então, diante daquela necessidade de fazer alguma coisa para revitalizar, para ressurgir a Rua 15 como rua principal de Curitiba, eu imaginei que uma solução seria criar um cenário. E esse cenário tinha que ser alguma coisa que permitisse que se utilizasse a rua não só como um local de passagem, mas um local de permanência. Eu me reportei às ágoras dos gregos. Os gregos sabiam disso. O centro de uma cidade tem várias funções, as funções sociais, funções econômicas, funções de lazer, funções de comércio, etc. E então, para que isso pudesse acontecer, eu tinha que criar um cenário. E para fazer esse cenário, porque na sequência eu imaginei que nós pudéssemos despir aquelas fachadas que estavam escondidas e revelar a arquitetura, que é o que tem lá. Hoje está até tombado os prédios da Rua 15. Para isso, eu tive que criar uma família de equipamentos. Eu chamei de mobília urbana, não existia a palavra mobiliário urbano. Então, fizemos os domos para criar quiosques, para resolver já o problema das bancas que já existiam, que tinham um desenho fraco. Esses mesmos domos serviriam para coberturas para os telefones. Na época, telefone interurbano era na rua. Servia para várias coisas. A luminária era uma luminária que era uma família de equipamentos. E isso, então, foi feito para que pudéssemos criar imediatamente um cenário que permitisse que as pessoas pudessem usufruir da rua, não só como local de passagem, como de permanência. Então voltando ao domo, esse domo, que é o azul número 354, uma coisa assim, era o único. Primeiro, nós precisávamos fazer alguma coisa leve, que não obstruísse a paisagem, que fosse transparente. No primeiro momento, eu imaginei um domo, um cinza, assim, tipo, né, um bronze. Só que a cidade já era cinza, então era preciso ter alguma coisa mais vibrante.
E de todos, e o acrílico, eu via que faziam aqueles anúncios de luminosos para farmácias, armazém. Eu fui ao Zanelato. Isaías Zanelato fabricava esses anúncios de acrílico e disse, olha, eu procurei, a Brasiplex era a minha casa, eu não tenho vidro em casa, eu não tenho portas em casa, mas não tenho vidro, eu tenho o acrílico, que tem quase 50 anos também a minha casa. O acrílico da Brasiplex era um acrílico de boa qualidade e a chapa maior era de 2x2, não é 3 metros, é 2x2. Então, uma chapa de 2x2, nós fizemos um forno que aquecesse a chapa, insuflava o ar e era como uma bolha de sabão. Então, formava aquela forma que nasce do quadrado e se transforma numa esfera, é altamente estrutural, é a natureza que faz, é como um ovo, o ovo é assim também. Então, essa forma, a chapa tinha 3 milímetros, quando ela é expandida, aquecida, ela chegava a ter 1 milímetro na parte mais alta. E o Isaías Zanelato, que era um homem de peso, ele tinha, acho que quase 100 quilos, ele se deitava em cima do acrílico e dizia, olha, como... Ele não sabia, mas era a natureza que estava proporcionando essa qualidade. Então, essa atenção à natureza sempre é boa para ter uma boa solução. Então, fizemos esses domos e aí, na hora da escolha, tinha o amarelo, tinha o verde, tinha o cinza, que é o fumê, que eu tenho até os protótipos lá no o meu escritório era um casarão ali na João Alberto, tinha um jardim, então tinha os protótipos lá. O Jaime morava perto, passava todo dia de manhã lá para ver como é que estavam as coisas, e ia para o IPUC, e ali na João Alberto. E aí, a única cor de acrílico que dava esse efeito era esse tal do azul, número 345, uma coisa assim, e que é um roxo, é um lilás. Então, o que acontece? A luz passa e dá um banho de luz. Então, na venda de flores, as rosas ficavam muito mais brilhantes, muito mais vivas. E nós, eu vou falar isso porque eu sou curitibano, nós, polacos, pálidos, aqui de Curitiba, quando íamos lá embaixo desses domos para tomar um chopp, virávamos uns gatos de Ipanema, todos bronzeados. Todos lindos, lindos, as flores, o curitibano, todo mundo ficou lindo. Então, foi uma mágica, é uma mágica. Então, é por isso que é uma cor só. Bom, eu cheguei a ser processado por um prefeito, dizendo assim, esse cara deve estar ganhando alguma coisa, porque, olha, ele usou muito acrílico aqui, e ele procurou e não achou, ele não prestou atenção. Aliás, esse mesmo prefeito, ele quis abrir a Rua 15. Primeiro, ele quis fazer do Paiol uma creche. Quis fazer uma creche. E a Rua 15 ele quis abrir novamente para os automóveis. Mas eu fui processado por ter utilizado uma solução que tem cabimento, porque tem unidade. Enfim, foi o projeto. Talvez tivéssemos projetos melhores, mas foi o que eu pude fazer e que parece que deu certo. E eu brinco, finalizando agora, não vou mais estender, eu estou dizendo, puxa, e os comerciantes contra, todo mundo contra, e isso foi divulgado pela imprensa, e a imprensa falava que o comerciante não queria e tal. E naquela sexta-feira, às 18 horas, até a segunda-feira, às 8 da manhã, 2 quadras ficaram prontas, e o curitibano, que ouvia tanto dessa intriga, todos foram para a rua para saber o que estava acontecendo. E a Rua 15 encheu de curitibanos, e era o que os comerciantes precisavam. Precisavam do público para comprar. Então, não que tenha sido isso o que fez com que desse certo, mas isso aí realmente foi um ponto favorável, que permitiu que as pessoas, pela curiosidade, assumissem o centro da cidade. Bom, então é isso. Não pergunte por que o bondinho tem o número 77. Essa eu não posso contar. Muito obrigada, Abrão Assad. Agora eu vou passar a palavra para Maria do Rocio. Se tiver qualquer dúvida, depois a gente faz os comentários, ok?
Obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns às duas jovens arquitetas aqui, Yuri e Daniela, por esse lindo, magnífico trabalho. E eu me sinto assim, como que eu vou dizer, mais do que honrada, humilde de fazer parte de um livro em que existem figuras, com o prefácio do Jaime Lerner, desculpa, estou olhando aqui para as meninas, mas e pessoas como Abrão Assad, Luiz Hayakawa e tantos outros. Eu me sinto desse tamanho assim, não sei nem por que a Yuri me chamou para essa entrevista, né, Yuri? Porque eu faço parte da terceira geração desse planejamento. Eu costumo dizer que eu adolescia enquanto minha cidade amadurecia. Então, eu me vejo muito mais como uma cidadã que experienciou e que se inspirou a se tornar arquiteta por conta do que eu via que estava acontecendo ao meu redor. Então, é uma história, para mim, uma história mais de vida do que uma história técnica. E tive a felicidade, por uma coincidência do destino, de ter o meu segundo trabalho como estagiária no escritório do Jaime. Né? Foi, eu digo, uma coincidência do destino, porque eu só fui lá para pedir uma assinatura num abaixo-assinado, uma questão sobre Vila Velha, e na hora eu joguei assim, não era nem com o Jaime Lerner, era com o Taco Horta. Perguntei, tem um estágio para mim? Aí o Taco foi lá dentro, voltou, falou, tem. E toda a escola inteira queria fazer estágio lá. E foi um engano porque era para ser outra pessoa. E eu entrei na inocência, mas eu acho que eram os planetas que estavam alinhados e fizeram que eu tivesse esse privilégio de ter o Jaime Lerner como mentor, amigo, inspiração constante e até hoje, e fazer com que essa cidade de Curitiba e esses profissionais que transformaram nessa cidade maravilhosa que nós temos hoje, fazer com que essa cidade continue sendo a minha musa, inspiradora em quase tudo que eu faço. Eu optei, por uma questão pessoal, de me afastar desse grupo, não porque eu não gostasse, pelo contrário, porque eu amava demais. E eu achava, eu sou uma pessoa muito livre, com opiniões, eu quero ser crítica, né, era pior, hoje eu estou mais madura, eu estou mais quietinha, mas eu era muito. E eu resolvi sair do Brasil, fui fazer um mestrado em Londres, e aí, quando eu tinha 26 anos, na época, caí num curso na University College London, que era um pessoal marxista que dava o curso, e eu aprendi muita coisa sobre justiça social, isso faz parte hoje da pessoa que eu sou. Eu acho que uma cidade, antes de ser sustentável, ela precisa ser justa, ela precisa ser justa com os cidadãos, ela precisa ser justa com o meio ambiente, ela precisa ser justa com o seu entorno. Mas lá em Londres, eles diziam para mim que o capitalismo não podia fazer nada, porque era um cachorro comendo o próprio rabo, no qual eu tendo a achar que é isso mesmo, porque o capitalismo depende do consumo e do meio ambiente, mas existe sempre uma terceira via, digamos, para isso. E eu, com 20 e poucos anos, levantava a mão e dizia, não, em Curitiba não é assim. Em Curitiba, o transporte ele ajuda as pessoas que moram longe, a tarifa social, né? Na época não tinha, mas depois se desenvolveu isso, e eu debatia com o meu professor, o diretor da escola, dizendo que não era assim, não. Ele dizia que a gente precisava pegar em armas e lutar e tal, e eu dizia, mas escuta, e o planejamento? E como que a gente faz? Eu era muito apaixonada por esse assunto, sou até hoje. Então, para mim, essa honra de fazer parte e todo o legado que o Jaime Lerner deixou, para mim pessoalmente, mas para todos vocês que estão aqui presentes, né, é uma coisa que não dá para colocar um valor nisso. Né? E eu costumo dizer, Ilana, você me perdoa se eu estiver fazendo uma heresia aqui, mas eu costumo dizer que
o meu papel para Curitiba foi de divulgadora de tudo que aconteceu aqui, muito mais do que de fazer alguma coisa, porque eu corri o mundo, eu estive no IMPUC em 2 momentos, né, antes de eu ir para Londres, né, e depois eu morei mais, no total morei 17 anos nos Estados Unidos, mas entre 2 períodos eu voltei e trabalhei com o Luiz, a convite do Luiz Arakawa, que era então presidente do IPUC. Eu fui diretora de informações, supervisora de informações no IPUC. E nesse papel eu corri o mundo, literalmente, gente. Eu acho que vocês aqui não têm ideia do que é Curitiba no mundo inteiro. Eu vou só contar uma historinha bem rapidinho para vocês entenderem. Eu fui para Durban, uma cidade da África do Sul. Eles até me diziam, fui a convite do prefeito de lá, né, para Curitiba. Eu tinha sempre que pensar na minha cabeça, o convite não é para mim, o convite é para Curitiba, a estrela é Curitiba, não sou eu, porque eu dava as palestras, terminava a palestra, as pessoas faziam fila para vir falar comigo e tal, e eu sempre tive que ter essa noção. Então, Ilana, eu digo que se Jaime Lerner fosse Jesus Cristo, eu seria o São Pedro, que fundou a igreja, tá? Porque eu saí mundo afora, e nessa ida para Durban, na África do Sul, eles me disseram para eu não sair na praia sozinha, que era perigoso, mas eu sou teimosa, claro que eu saí. Fui andar até um mercado, uma praia deserta, andando sozinha. Estou voltando, assim, vi que tinha uma pessoa andando do meu lado. Aí eu baixei, peguei uma conchinha e olhei para esse homem e falei, eu vou levar para os meus filhos. Aí ele veio andando do meu lado, de onde você é? Eu falei, é uma cidade lá no Brasil. Falei, uma cidade, eu estou aqui, daí eu falei já para, né, estou aqui a convite do prefeito, já para dizer que se ele fizesse alguma coisa comigo, eu tinha que se ver com o prefeito, né? Eu falei, estou aqui a convite do prefeito para dar uma palestra aqui e tal. Daí ele falou, que cidade que é? Eu falei, Curitiba. Ele falou, aquela que tem aqueles ônibus vermelhos grandes. Eu juro para vocês, eu estava sozinha numa praia deserta em Durban e a pessoa sabia que Curitiba tinha aqueles ônibus vermelhos grandes, tá? Eu morei 10 anos, primeiramente 10 anos em Los Angeles, e trabalhei muito em Los Angeles. Quando o Luiz me convidou para a supervisão, preciso de uma água, Yuri, para a supervisão de informações, a primeira pessoa que nós recebemos, e eu tive o prazer de receber em Curitiba, foi justamente o prefeito de Los Angeles. Então, a pessoa... Eu fiquei 10 anos... Muito obrigada, Yuri. Eu sou muito metida. Eu fiquei 10 anos lá em Los Angeles, com aquela cidade do automóvel, dizendo, por que vocês não fazem? Vocês têm essas avenidas. Em Curitiba, a gente tem a canaleta, a gente tem isso, tem aquilo. E propunha coisas lá nos escritórios que eu trabalhava. E aí, quando eu voltei para cá, o prefeito daquela cidade, que eu tinha ficado lá 10 anos falando, veio ver como é que nós fazíamos para que eles pudessem implementar isso lá em Los Angeles. O secretário, que na verdade lá chama-se secretário, mas é o patamar de ministro, um dia estou lá no IPUC, veio um telefonema, olha, o ministro, né, no caso de transporte dos Estados Unidos, está indo aí para Curitiba. Eu falei, quando? Daqui a 5 dias. Eu falei, como assim daqui a 5 dias, né, Luiz? Como assim? Vai chegar com uma comitiva? Vai chegar, pegou jatinho lá em Washington, parou aqui no aeroporto Afonso Pena. 2 dias antes, mandou uns policiais desse tamanho, gigantes, para ver se não tinha sniper nos prédios, por onde ele ia passar. O cara reclamou que o carro era pequenininho. Eu falei, porque a gente é pobre aqui, a gente não tem os carros que vocês estão vindo aprender com a gente, porque a gente não tem dinheiro para fazer metrô. E não era por isso também, né, Luiz? E aí veio o ministro de transporte americano, porque eles estavam fazendo um plano com 10 cidades americanas, piloto, para implementar o sistema de Curitiba nos Estados Unidos.
Hoje, Los Angeles, eu tive a oportunidade, depois voltei para lá, tive a oportunidade de morar lá durante 13 anos, e mais 4 anos quase em Washington, tudo por conta de Curitiba, diga-se de passagem, né? Porque, enfim, tinha todo esse know-how de transporte público. Hoje, Los Angeles é uma cidade americana com o maior número de transporte público, inclusive o tal do BRT. O Bus Rapid Transit, quando o ministro de Transportes veio para Curitiba, a gente chamava de ônibus expresso, chamava de ligeirinho, que era o ligeirinho, era aquele ônibus prateado, né, que tem até hoje aí. A gente chamava de ligeirinho, e eles tinham que traduzir aquilo. Como que nós vamos traduzir? Aí um da equipe falou assim, nós vamos chamar de Bus Rapid Transit, tá? BRT. Aí eu virei para o Cássio na época, não sei se foi para o Cássio ou para o Jaime, não me lembro agora, mas eu lembro que eu virei. Eu falei, vocês me aguardem. Daqui a alguns anos, o BRT vai ter sido inventado pelos americanos. E eles venderam para Curitiba. Oi. Tá bom. Então, isso, assim, essas histórias que eu estou contando para vocês, é para que vocês tenham assim, a noção da influência que a nossa cidade teve, não só aqui na melhoria da nossa cidade, mas no mundo inteiro. Infelizmente, ainda é muito pouca essa influência dentro do Brasil. Eu fiquei agora 10 anos em São Paulo e existe uma competitividade assim, interna no Brasil. Curitiba é muito mais conhecida fora daqui do Brasil do que aqui no Brasil. Tá bom? Muito obrigada aí pela oportunidade. Bom, obrigado, Maria do Rocio, obrigado, o Abrão, Assad. Eu tenho que fazer o papel aqui de moderador, o odiado da noite. Eu chamo aqui o Luiz Ayakawa, por gentileza, para um breve relato de até 5 minutos, por gentileza. Obrigado. Sobrou para mim, né? Logo eu que o Cineviva me chamava de Luigi, porque eu falava pelos cotovelos e eu parecia italiano, né? Então, poxa, esse é o japonês mais italiano, ele dizia, né, que eu conheço. Mas eu estou aqui para enaltecer aí o trabalho tanto da Dani quanto da Yuri, em especial, e agradecer também a presença de alguns professores na minha época, o Constantino Cominos, né, que aprendi muito com a cultura, né? Tá falando na questão da Grécia, uma das coisas que eu mais gostava de ver o Jaime falar era que a cidade tinha que se medir com o homem, né? E o homem, uma premissa grega, é a medida de todas as coisas. Ele sempre citava isso. E me lembrava das construções gregas, que a gente tinha aquelas cariátides, né? Que sustentavam as colunas. Sempre a escala humana era importante até nas construções, né? Então, tudo isso a gente vê, estuda em arquitetura, sempre o próprio modular de Le Corbusier sempre se baseia no homem, né? E o Jaime sempre falava isso, né? Então é muito bacana. Também aqui o Maráquio, que foi um grande companheiro nosso, né? Desde o início, né? No tempo que foi fundado o IPUC, né? O professor Moacir, estava comentando com o Moacir, me fazia acordar 6h30 da manhã para pegar o ônibus para ir para a escola, porque a aula dele começava às 7 horas e ele nunca faltava, era pontual, 7 horas tinha que estar lá na Universidade Federal. Então, o ônibus saía lá na Praça Santos Andrade, né, naquele começo. Mas, continuando a história da Rocio e do Abrão, tá? Eu vou contar uma história, vai parecer bem curto, só essa historinha. Quando eu era presidente do IPUC, eu estava sentado na minha mesa e me liga lá o guardião da portaria. Luiz, tem aqui 3 coreanos querendo falar com você. Assim, não, agora, 3 coreanos, quem quer? O sujeito está falando que é o prefeito de Seul. Ah, absurdo, prefeito de Seul. O prefeito de Seul viria com uma bateria de policial. Na época, o Jaime era governador. O nosso amigo lá, o Eduardo Magalhães, era o cerimonial. Nunca ligou para mim e falou assim, ué, não tem bateria de policial, não tem cerimonial do Estado, não pode ser o prefeito de Seul.
ele está dizendo que é o prefeito CEO. Então, tá bom, então sobe, atendi lá na sala no IPUC, entraram os 3, aí o intérprete, ele não sabia falar português, né, é evidente, mas o intérprete coreano falou assim, olha, ele foi eleito prefeito, mas não tomou posse, então ele não pode oficialmente se apresentar como prefeito CEO. Era em 1999. Ele ganhou a eleição e resolveu vir para o Brasil para descansar um pouco, para Foz do Iguaçu, mas queria conhecer Curitiba. E queria falar comigo, que era o presidente do órgão de planejamento. Aí eu atendi, conversando e tal. E uma das coisas que ele me perguntou, que ele não tinha visto viaduto no centro de Curitiba. Por quê? Aí eu expliquei aquilo que o Jaime sempre falava, né? Não se faz um viaduto na área central porque você mata o comércio no centro. E o viaduto era a maneira mais rápida de levar um congestionamento para outro. Né? Você sai do congestionamento e leva para outro congestionamento, principalmente quando é centro. E que no viaduto no centro, o carro está passando lá em cima, ele não vai usar o centro. Ele está em passagem. Então, não precisa passar um viaduto no centro. E também, uma coisa que ele falou, ele percebeu que o nosso rio ali, o Rio Belém, estava intacto. E a gente disse, ó, realmente nós tínhamos um projeto, que eu participei do projeto do Bosque do Papa, da ciclovia do Belém, aliás, a Rocio até participou comigo, né? E desbravou, porque eu trouxe ela do escritório lá para o IPUC, ela foi minha estagiária lá no IPUC, né? E a gente fez aquele trabalho, inclusive os primeiros desenhos, inclusive a Rocio desenhou, junto com o Walter Rebelo. E a gente tinha um projeto da Secretaria de Obras Públicas de uma avenida duplicada em cima do Rio Belém, inteiro. O Pussoli se lembra disso, né? Desvastava, não existiria Bosque do Papa se esse projeto fosse implantado. E o Jaime, na época, disse, não, o rio nós vamos tentar preservar. Só que era tudo poluído, né? Um dia nós vamos pescar nesse rio. E eu fui encarregado de fazer o projeto e fiz a primeira ciclovia lá, tá? Tentando, inclusive, barrar o pessoal que chegava lá perto para jogar o lixo no Rio Belém. Porque era costume o pessoal chegar com o carro lá, jogava o lixo e tal. Implantamos a ciclovia e ninguém andava de bicicleta. Né? Porque, na época, a Gazeta do Povo, até um jornalista, já falecido, criticou, dizendo que era um absurdo fazer uma ciclovia em Curitiba. Isso vale para Joinville, para Maringá, mas que é plana, tal. Em Curitiba chove, quem é que vai andar de bicicleta? Mas, enfim, a gente mudou, tanto que a gente até fez vaquinha lá no IPUC, para que todo mundo comprasse bicicleta, para poder... Isso é verdade, então compramos uma série de Calói 10, né? Os arquitetos, o Jaime fala assim, agora vocês vão pegar essas bicicletas e andar no fim de semana, né? E realmente a gente começou a andar de bicicleta e começou a aparecer outras pessoas estranhas andando também lá de bicicleta nessa ciclovia do Rio Belém. Por isso que aquele projeto que eu fiz, né, inclusive com as azaleias, os arbustos ao longo do rio, na época o meio ambiente, o Toshi, por que fazer azaleia aí do lado da eu tenho que fazer porque de bicicleta vai parecer criancinha, daqui a pouco estão caindo lá dentro do canal e vai ser erro de projeto, e aí eu sou o culpado, né? Mas não, a gente falou assim, olha, o rio tem que ser preservado. O prefeito me perguntou, o que você faria se uma cidade tivesse um viaduto no centro? Você tiraria? Eu demoliria, tiraria. E se tivesse uma avenida embaixo e tivesse um rio embaixo? Eu tiraria a avenida também e resgataria o rio. Tá. Ele tinha sido eleito prefeito. Voltou para a Coreia. Naquele ano, começou a vir missões de coreanos. Né? A Rocio era a supervisora de informações. No IPUC, nunca recebemos tantas missões coreanas naqueles primeiro e segundo ano. Eu recebi 3 televisões coreanas. Eu achava que tinha que entrevistar o prefeito, não eu. Eu não estava entendendo por que eles queriam entrevistar a mim. Tá? E todas as perguntas eram assim, você
você é contra viaduto no centro? Aí eu falava, não, realmente, para revitalizar, tem que ser, não pode ter viaduto no centro. Você acredita que eles demoliram, eles tinham, o Seul tinha um viaduto no centro. Só que eu jamais imaginaria que aquele viaduto lá do centro deles tinha quase 6 quilômetros. Eu pensei que o viaduto deles era que nem o nosso viaduto do Capanema, viaduto do Colorado, demole e recupera. Não, o prefeito lá de Seul demoliu um viaduto de quase 6 quilômetros no centro de Seul, demoliu a estrada, a via que estava lá e abriu aquele rio. Tá? Recuperou aquele rio. Moral da história. Virou um case urbanístico na Ásia. E o prefeito se candidatou a presidente e virou presidente da Coreia. Tá? Não é graças ao Luiz, não. Graças aos conceitos que a cidade de Curitiba sempre teve com grandes mestres, né? Tivemos grandes mestres. Só queria lembrar que nesse livro nosso aqui, se tivesse aqui, estariam aqui presentes Lubomir Ficinski, Carlos Seneviva, Nicolau Klippel. Eu acho que são pessoas que, Rafael Dely, que escreveram a história, que a gente estou te contando para vocês, estariam aqui presentes. Tá? E o Jaime Lerner, né? Obrigado, desculpa. Não. Obrigado. Que histórias fantásticas, dá para ouvir a noite inteira, pena que a gente não tem esse tempo, né? Aliás, estamos escrevendo um segundo livro aqui com as palestras, né? Depois vai para o nosso YouTube, IEP-PR, sigam lá. Bom, por último, por fim, eu chamo a Ilana Lerner, então, aqui, por gentileza. Obrigado. Boa noite a todos. Nossa, que responsabilidade falar depois de todo mundo. Eu sempre fico muito emocionada quando a gente vem nesses eventos, porque é muito bonito ver o carinho e o comprometimento que as pessoas que trabalharam com meu pai continuam tendo. Eu acho que hoje em dia eu voltei para o Instituto, a gente está reformulando todo o Instituto Jaime Lerner, que a nossa ideia é recolocar a cidade onde ela merece estar. A preocupação do meu pai sempre foi que a cidade fosse a ideia central do planejamento, do pensamento político de quem governa, de quem trabalha com as cidades, né? Porque realmente a gente vê muito projeto sem consciência, sem coisas muito pontuais. E se Curitiba ensinou alguma coisa para as pessoas, ensinou que a cidade é um organismo vivo, multidisciplinar, que é feito de junções de idade, renda, função. A gente tem uma série de pensamentos que foram consolidados por uma equipe maravilhosa. O Abrão estava falando dos anos 70. Eu acho que essa nossa cidade teve uma sorte gigantesca de ter tido essa equipe trabalhando junta, e junta por 50 anos, não é aqui a gente não é bobagem, não é. Eu conheço todos eles desde que eu nasci. Essas pessoas fazem parte da minha vida, é a minha família, como diria meu pai, né? Vizinho é parente por parte de rua. E essas pessoas todas são é a minha família. Todos esses grandes arquitetos, grandes engenheiros, os presidentes do IPUC, o pessoal da prefeitura, todo mundo que trabalhou com ele durante esses 50 anos, eu sempre chamei de tio e tia a vida inteira. Eu tive muita sorte também por ter acompanhado essa cidade desde meu pai foi prefeito a primeira vez, eu tinha 1 ano de idade. Então, para mim, e eu digo isso sempre, Curitiba é minha irmã mais nova, a quem eu defendo com unhas e dentes. Eu sou a pessoa mais ciumenta dessa cidade, eu sou a pessoa talvez mais, eu digo que eu sou a curitibana mais curitibana, inclusive porque eu caí no Rio Belém. Eu sou uma das pessoas que nadou no Rio Belém e eu acho que ninguém consegue ter uma curitibanice maior que essa. Eu nadei no Rio Belém antes dele ser colocado lá as azaleias, o Itoshi não estava lá.
eu caí no Rio Belém. E isso me dá o título de maior curitibana da cidade. Mas, tirando essa brincadeira, o Instituto ficou muito feliz de participar do livro da Yuri e da Daniela, porque outra coisa que meu pai sempre falava é que toda cidade tem um desenho escondido. A gente tem que achar o desenho da cidade e assim você começa a construir os destinos que ela vai ter, as possibilidades que ela vai ter, as potencialidades que ela vai ter. E toda cidade tem o seu desenho, toda cidade tem o seu destino. É a missão de quem está lá achar essas potencialidades, esse desenho e transformar isso em realidade. Nós tivemos muita sorte, porque foi uma equipe muito comprometida, que buscava, acima de qualquer coisa, a simplicidade, gente. Era tudo muito simples, nada era... Nunca a gente partiu para soluções estrambólicas, era tudo muito simples, muito orgânico, um pensamento muito coletivo, muito interdisciplinar e muito pensando na escala do homem na cidade, né? Esse era realmente, o homem é a medida de todas as coisas e era isso de verdade que movia o pensamento dessa equipe nos projetos e em tudo. Então, para a gente, agora no Instituto, que a gente está recomeçando aí para criar mais embaixadores, como Maria do Rosário. Então, a ideia nossa do Instituto é realmente levar essas ideias, esses conceitos, essas experiências que a gente teve para que o maior número de pessoas possíveis, porque a gente realmente acredita, outra frase, a gente teve muitas frases do meu pai aqui, que a cidade não é problema, a cidade é solução. E a gente tem que acreditar nisso, porque você mudando a cidade, você muda o mundo. E são coisas pontuais, são coisas possíveis e são coisas rápidas. Nunca, né, tem toda a história da acupuntura urbana, que o meu pai falava agora no final da vida dele, que pequenas acupunturas mudam rapidamente e definitivamente o destino da cidade. A Seul está no livro dele, o caso de Seul, inclusive como uma grande acupuntura que foi o resgate do rio lá. Então, eu fico muito emocionada, muito mesmo, de saber que a gente tem ainda em Curitiba gente que defende essas ideias, esses conceitos, e é isso, é tentar sempre travar a boa luta, né? De fazer dessa cidade uma cidade cada vez melhor, cobrar dessa cidade o seu papel de inovação, que a gente sempre foi exemplo para o Brasil e para o mundo nessa questão de inovação. Inovação, não estou dizendo coisas, né? Inovação é mudar o destino, mudar uma tendência, mudar um conceito, mudar uma coisa que vem de fora, que a gente tem muito isso no Brasil, de ficar comprando soluções que não são nossas, que não nos dizem respeito, que não falam da nossa identidade. Então, eu acho que Curitiba, e a gente tem que sempre estar atento, né, que a gente continue sendo uma cidade inovadora, uma cidade boa para os seus cidadãos, que é isso que importa, a gente viver bem. A cidade só é boa quando é boa para as pessoas. Não tem que ser boa para o carro, não tem que ser boa para o banco, não tem que ser boa para o prefeito, não tem que ser boa para o especulador imobiliário. A cidade tem que ser boa para as pessoas. E quando a gente fizer isso, a gente vai estar sempre divulgando a boa guerra. Então, eu queria agradecer as meninas por terem feito esse livro lindo, e ele trata disso, trata de uma cidade que foi feita com muito amor, e é isso aí. Muito obrigada a todos. Ainda bem que ela foi breve, que senão ia ter um asterisco no meu currículo. A partir de hoje, ter interrompido 3 pessoas como vocês aqui. Bom, eu queria chamar a Elise, por gentileza. Elise, vem aqui para o encerramento. Que na diretoria técnica do IEP eu tenho a sorte de trabalhar com muita gente boa, dentre as quais a Elise,
que foi a organizadora, mentora do evento, trouxe aqui para o IEP, fez brilhantemente, sempre está trabalhando muito. Uma pessoa que eu admiro, uma arquiteta, uma colega de trabalho, a quem eu agradeço em primeiro lugar. Agradecemos também aqui no Instituto pela Yuri e a Daniela, que escreveram o livro e trouxeram essa... Obrigado, trouxeram o lançamento do livro, ao Instituto Jaime Lerner, ao Instituto Viva a Vida. A todos vocês que trouxeram aqui as doações, vão para a Associação Sonhar, Ana Gusso, minha amiga que está lá, para o Instituto Viva a Vida também, né? E agradeço a presença de todos vocês. Agora temos ali um coquetel simples ali para vocês, para encerrar a noite. Agradecemos a presença. Mais uma vez, muito obrigado. Presidente, então eu chamo o presidente Nelson aqui, que está me chamando a atenção, que eu esqueci um detalhe dos certificados, né? Yuri Hayakawa, por favor, um certificado para você. Ali, pode ir ali tirar uma foto. A Daniela Munhoz da Rocha. Tem o tipo Luiz Hayakawa. Obrigado a todos. Boa noite. Bem, obrigado a todos pela presença, né? A todas, a todos. E aí tem um breve, vamos dizer, não é nem um coquetel, mas um lanche aí, certo? Para aqueles que aí acompanharam todo o evento. Uma boa noite a todos e conte sempre com o IEP. Esse é o espaço da engenharia, arquitetura, agronomia, de todas as profissões. Obrigado.